Fala, nação flamenguista, saudações, torcida rubro-negra, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Maiores canal, pessoal. artilheiros de sua Vamos falar aqui sobre o Flamengo. Vamos começar aqui com o corte do Sport Center, última edição. E, pessoal, a mídia paulista está falando sobre esses valores aí, né? Do novo patrocinador do Flamengo, e o Fancicani, né? Fancicani falou. O pessoal tá mordido, beleza? Vamos ver também um trechozinho do jornalista Fancicani, né? Ele falou sobre esse novo patrocinador do Flamengo, né? Comparou ao Palmeiras. E vamos ver também o que o Galvão Bueno falou, né? Desse novo Flamengo aí do Felipe Luiz, beleza? E vamos começar com um corte aí falando sobre o Pedro. Você vê que o vídeo está recheado. Agora eu peço a vocês, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber nosso vídeo sempre em primeira mão, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar com um corte aqui do SPN. Muito bom. Partiu Porto Alegre. Vamos lá com a Mariana Capra, que traz as informações. O Flamengo agora tem o Pedro como um dos 10 maiores artilheiros de sua história. Será que ele vai ganhar uma vaga de titular para quarta-feira? Conta pra gente, Mari. O jogo no Beira-Rio neste domingo não serviu apenas para que Pedro encerrasse a seca de gols. Ele também entrou no top 10 dos maiores artilheiros da história do Flamengo. Esse ranking conta com ídolos rubro-negros como Bebeto, Romário e Zico. Desde 2020, quando foi anunciado no Clube Carioca, Pedro soma 145 gols. Mas a fase recente do atacante esteve longe de ser das melhores e rendeu críticas públicas de Felipe Luiz. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu tô esperando de braços abertos. Se os dois tiveram desavenças no passado, que ficaram claras com a fala de Felipe Luiz sobre as atitudes do camisa 9 após o jogo contra o São Paulo, hoje elas parecem ter sido superadas dentro de campo. Fomos determinantes na área do Inter, né? Chegamos ali no começo do jogo, o Pedro num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente. Então eu tentei deixar ele muito mais perto do que fosse essa última linha do Inter, e a partir do momento que ele tá perto da área, ele tem chances, ele é um jogador totalmente determinante e diferente. E acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo. Tudo certo entre jogador e treinador, a atenção se volta para a disputa com Bruno Henrique pela titularidade, e ganhou mais um capítulo neste domingo. Se Bruno Henrique fez o gol no jogo de ida pela Libertadores, Pedro fez 2 pelo Brasileirão no Beira-Rio. Com 2 grandes atuações dos dois em jogos consecutivos contra o Inter, eles deixam uma interrogação na escalação do Flamengo para a decisão. Quem será o escolhido por Felipe Luiz para começar entre os 11? Independente de quem ficar com a titularidade, o que o torcedor rubro-negro realmente espera é a classificação para as quartas de final. E a resposta sobre a escalação a gente descobre nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo pela ESPN e também pelo Disney+. Super quarta-feira vem aí, cobertura completa, claro, dos canais ESPN. A questão é interessante, né? Porque na quarta-feira passada, no Maracanã, nas prévias, a maior parte das prévias dava o Pedro como titular. Sim. E aí foi Bruno Henrique que saiu jogando. E o que você acha? Dá pra imaginar o que tá passando na cabeça do Felipe Luiz? Porque realmente 2 gols fazem o cara pensar, né? Mas eu acho que é um contexto bem diferente esse jogo da Libertadores em relação ao do Campeonato Brasileiro, né? Porque a mobilização do Internacional também tá bem voltada para esse jogo da quarta-feira. Total. É um time alternativo. Eu acho que até o Internacional deve mexer mais no jogo da volta do que o Flamengo.
em relação ao jogo no Maracanã, né? Até porque o ataque foi diferente, né? O Matias fazendo a função de referência. Eu acho que o Felipe Luiz, ele hoje tem, e a gente já tem tido essa discussão há um bom tempo, né? Ele tem a capacidade de montar até um outro time para jogar, né? Contra o Internacional, porque tem muitas peças para isso. A volta do De La Cruz é importante, né? Um jogador que pode funcionar muito bem como esse meio armador. A utilização do Bruno Henrique um pouco mais pelo lado do campo. E principalmente o Arrascaeta, que foi desfalque no primeiro jogo. Exatamente, eu acho que esse é um ponto também importante para enfrentar um adversário que vai precisar sair para o jogo para tentar reverter uma vantagem, e você controlar o jogo com um meia como o Arrascaeta, isso te traz um diferencial, né, para esse tipo de jogo, desacelerar um pouco a partida, né? Eu acho que o Internacional tem o Alan Patrick, lógico, né, que é um cara que também de controle, mas também de intensidade. Acho que o Arrascaeta controla mais o jogo, né? Ele dita mais o ritmo. Então você ter um jogador como esse para um jogo da volta fora de casa, com a vantagem do empate e tendo a possibilidade de ter mais a bola nos pés, o Flamengo tem um diferencial. Eu acho que ele vai manter a equipe, a estrutura de time, com o Bruno Henrique funcionando como 9, trocando de posição com o Plata muitas vezes, né, fazendo essa saída. No jogo de ida ele saía muito da área, do centro da área para a direita, o Plata jogava mais por dentro, os pontas aparecendo muito. Tem o Luiz Araújo na bola parada, que tem sido muito importante, foi decisivo, inclusive, no jogo de ida, mas eu acho que o Felipe Luiz vai mexer um pouco menos, né, nesse jogo. Eu acho que a estrutura de time titular deve ser a mesma. Eu acho que o Internacional é que vai mexer um pouco mais, e é necessário, né? Mudar um pouco a postura em casa para tentar, pelo menos, levar a partida para os pênaltis. Na quarta-feira, depois do jogo, eu encontrei o presidente do Inter, o Barcelos, o Alessandro Barcelos, e outros torcedores do Internacional, né? E todos falaram, o segundo tempo foi para animar. Dá para jogar, dá para encarar o Flamengo, ainda mais jogando em casa. Quer dizer, vem de 2 derrotas seguidas para o Flamengo, mas uma vitória simples já leva para pênalti. Quer dizer, o Inter está vivo, bem vivo na disputa. Tá, é claro que a atitude, ela precisa começar desde o início. E o Flamengo larga com 1-0, larga com a vantagem. O segundo tempo do Internacional foi bom no sentido de fechar espaços, encurtar, né, o jogo do Flamengo ali próximo da área. Eu acho que era importante o Roger Machado fazer isso. Tanto que os dois laterais participaram um pouco das ações ofensivas, né? Principalmente o Bernabé, que é um cara que aparece muito lá na frente. Ele precisou baixar um pouco mais, jogar como um lateral mais preso, e isso trouxe dificuldades para o Flamengo, mas o Inter não conseguia ter válvulas de escape, porque os laterais estavam muito recuados no segundo tempo, porque era necessário fechar esses espaços. O Roger falou na coletiva, né? O Flamengo circula muito a bola por trás dos volantes, e isso dificulta um pouco a marcação. Ele precisou ajustar isso no segundo tempo. Quando ele conseguiu fazer isso, o Internacional sofreu menos, mas atacou menos também. Por isso que eu falo que teremos algumas mudanças, provavelmente, nesse time do Internacional, porque ofensivamente também o time precisa funcionar. Não adianta só não levar gols. Precisa fazer pelo menos um, né? Para igualar de novo esse placar. O Internacional tem um exemplo do Galo. O Galo foi muito bem nos 2 jogos contra o Flamengo, por mais que no jogo da volta tenha perdido em casa e nos pênaltis se classificado, mas os 180 minutos foi de equilíbrio, né? De conseguir se defender bem e fazer o seu gol, né? Numa marcação-pressão no jogo de ida, o gol do Coelho. Acho que o Internacional vai ter que usar da mesma receita, vai ter que se arriscar um pouco mais, para isso o ataque vai ter que funcionar tão bem como a defesa funcionou no segundo tempo no Maracanã. E se o Flamengo tem a volta do Arrasca, isso na Libertadores, né? O Inter deve ter do Carboneiro também, jogador fundamental ali nos últimos jogos, vem marcando. O master absurdo do Flamengo. Acha que pode desequilibrar? Como o Palmeiras poderia tentar desde já minimizar essa diferença? Buscando, sabe como, Guilherme? Vamos lá. Como é que você minimiza a diferença de patrocínio de um rival? Você ficando mais em evidência que esse rival. Como é que você fica em mais evidência que o rival e expondo muito mais a sua camisa e o seu marketing na oferta e na procura da televisão e da divulgação, ganhando título. Quanto mais jogos decisivos você faz, mais a televisão tem que passar os seus jogos. Quanto mais protagonismo e competição você tem, e mais títulos, mais o seu clube fica sendo falado, fica sendo colocada essa marca. E, naturalmente, essa camisa fica muito mais concorrida. Quanto mais concorrência para uma camisa que, claro, gera mais credibilidade e investimento, muito mais chance de você ganhar dinheiro. Entendeu? Então, Guilherme, não tem outra forma. E o Flamengo só tá assim
porque é um time que também está toda hora ali brigando por título. Lógico, tem uma torcida, né, que midiaticamente ela tem um baita peso, é Isso uma, é verdade, viu, velho? uma gentarada que consome pra Isso é caramba, os verdade. caras são populares e uma mídia que é muito forte por trás. Tudo isso potencializa a marca. Mas, ao mesmo tempo, é um elenco que tá toda hora contratando bom jogador, que tá toda hora sendo notícia. É a negociação da televisão, que é, Cara, claro, paga muito mesmo, mais cara. favorável. Então, você tem uma série de fatores que tem benesses que ajudam o Flamengo, tá? E benesses que eu digo históricas, e isso não é um demérito ao clube, ele conquistou isso pela popularidade. E tem, obviamente, o outro lado da moeda, e que é você fazer com que aí você colocou, isso pode desequilibrar. Eu acho que é o contrário. Eu acho que os clubes que se organizarem e buscarem títulos, tá? E buscarem títulos, esses clubes, com as finanças em dia, vão poder chegar e falar assim, ó, meu irmão, não me venha com o troco, não venha com o churumela aqui, que eu não vou assinar por mixaria. Agora, quem tá com o Pires na mão, vai pedir pinico para qualquer valor. Você tá entendendo? Então, o que a partir de agora o Palmeiras precisa fazer é, cada vez mais, manter as finanças dele em alta, utilizar a base que ele recebeu de investimentos de marketing, que foi essa base muito através do... continuar nessa mesma toada de evidência para mais, porque ali na frente, quanto mais ele aparece, mais audiência ele gera. Quanto mais audiência, mais divulgação. Quanto mais divulgação, mais argumento para você falar, tá vendo? Quando você me pagou 100 milhões, tá? Que aí ele vai sentar e vai fazer o seguinte. Quando a Sport... E vem... Esse calendário é muito louco mesmo, né? 3 jogos seguidos de Internacional, Flamengo Internacional. O Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã para a Libertadores. São 2 campeões de Libertadores. Ganhou de 3-1 com alguns reservas e o Inter com o time reserva completamente. E agora, na quarta-feira, é de novo no Gigante da Beira-Rio. O Flamengo é favorito? Eu acho. Pra mim, o Flamengo é favorito a classificação. A classificação. Não sei Porque torcedor sempre fala, quando cruza com o Mauro, cruza comigo também, fala assim, será que não gastou muito gol ontem? Mas você acredita que o Eu Flamengo, acredito que o Flamengo passa. com todo mundo em campo, todo já mundo leva a em campo. vantagem do empate? Porque o Inter vai ter que ir para. Vai ter o apoio da torcida. Jogar no Beira-Rio não é fácil. A torcida do Internacional é pesada, ela apoia. Mas é um time que vai ter que sair para cima do Flamengo para buscar um gol. E o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, gente. O Felipe Luiz tira 4, tira 5 e põe 5, e o time às vezes fica até mais agressivo e melhor. Então eu acho que o Flamengo não perde o jogo. Eu acho que o Flamengo se classifica. Vocês? Tem time, tem elenco. O técnico tá, mexe à vontade. Ninguém tem um elenco que o Flamengo tem. E o menino técnico é bom. Palmeiras consegue chegar perto, ganha, sofre. O Flamengo não está sofrendo. Você assiste o jogo do Flamengo, o Flamengo não sofre. O Flamengo joga à vontade, tem elenco, mexe, time melhora. São várias opções no ataque, no meio-campo. Ninguém tem isso. É uma maravilha ser técnico do Flamengo agora. Tem um jogador bom? Vou deixar o Vanderlei por último. Fala, Não, eu tô nessa linha do Casagrande. Eu acho que o desafio é enorme para o Internacional. Claro, vai ser outro time, preservou lá todo mundo, mas o Flamengo já chega para essa decisão com uma vantagem. Então, em termos de classificação, eu acho que o Flamengo tem mais chances de classificar e passar do que o Internacional. É outro jogo de ontem, é outro, totalmente diferente. Mas, com as opções que tem o Flamengo, Lucha, eu acho que quando é a uma gente chance fala maior todo de mundo passar. que vai acontecer isso, o Inter vai lá e ganha de 1-0. Bem complicado. Você vai pro pé. O Lucha já dirigiu tudo que é time e jogou nos dois. Sim. Foram os 2 times que você jogou. É verdade. No Flamengo, onde começou, e no Inter, onde foi campeão. Assim, o Flamengo é favorito a toda a competição que disputar na América do Sul hoje. Até no Mundial nós achávamos que ele era um dos favoritos, né? Porque o time que ele tem é um time fantástico. Mas é uma Copa. E o ambiente do Beira-Rio começou a ser criado pós-jogo, quando terminou o movimento da torcida. E isso
Pode ter certeza que o Flamengo vai encontrar um ambiente totalmente hostil, não é violência, hostil da torcida. Como sempre é lá, hostil, e vai ser um ambiente. Agora, o Flamengo tem uma vantagem. Se prevalecer a vantagem, vai. Mas lembra que nós atrás, o Flamengo vai jogar com o Atlético, tirou a vantagem, mas tem a penalidade. Então, se a série de coisas é numa Copa, tudo pode acontecer. O Flamengo é o favorito. Mas não se sabe se ele vai passar, porque o Internacional é muito forte. São dois campeões, um passa para as quartas já. O Palmeiras, que é tricampeão, passa para as quartas de final, porque ganhou de 4-0 fora de casa, dá para poupar jogadores. O São Paulo empatou fora, também deve passar. Eu digo isso porque são 4 tricampeões da Libertadores. O Santos, porque traz 2 títulos da era do Pelé, e depois daquele do time dirigido pelo município. O São Paulo, que fez os 3 títulos. Primeiro, 92, 93 e 2005. E 2005. 92, 93 e 2005. Isso. E foi buscar os títulos mundiais lá, né? E o Palmeiras e o Flamengo que vem conquistando os títulos. O Palmeiras não tinha conquistado em 99, o Flamengo tinha conquistado em 81. E depois foram 4 títulos dos dois desses últimos 6 títulos brasileiros. Então, são times que podem partir ali com força para que um deles tente quebrar o recorde. Se um desses 3, se Flamengo, se Palmeiras ou São Paulo, se um desses 3 for campeão da Libertadores, bate o recorde. Então não dá nem para dizer, não, nossa coisa que a gente pensa mais é o brasileiro, tá uma coisa ligada na outra, porque você ser o recordista. Sem contar que você lembra quando a gente fazia jogo no Morumbi com São Paulo? Você falava, a torcida deu um ambiente diferente. Queria ser um ambiente diferente em jogos do São Paulo. São Paulo, ela se transforma em jogo de Libertadores. Assim como acontece no Palmeiras, assim como acontece no Flamengo, como acontece no Internacional. Olha. Então, pessoal, o Pulgar, né? Evolui aí em recuperação no Flamengo e já tem previsão de voltar aos treinos, né? De La Cruz já deve ser relacionado contra o Inter no domingo, enquanto Danilo e Emerson Royal voltam no mais tardar, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Com isso, o Flamengo vai praticamente esvaziar o departamento médico. E o Pulgar? O Pulgar teve fraturou aí, né? O 5º metatarso. No jogo né, do Mundial de Clubes. E a boa notícia é que sua recuperação está evoluindo, pessoal. E ele já tem previsão de voltar. Ainda não aos jogos, mas pelo menos aos treinos, né? Treinar ali devagar, né? Fazer os primeiros movimentos ali sozinho, afastado, né? Para ver se realmente a lesão, a fratura está curada, né? O Gá sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito na derrota por 4-2 diante do Bayern de Munique, né? Na última partida, do Flamengo nos Estados Unidos, pela 8ª de finais do Mundial de Clubes, né? Ele passou por cirurgia no dia 3 de julho, após ficar 2 semanas de repouso. Se reapresentou no Ninho do Urubu para dar início à fisioterapia, né? Aí o Pulgar, né? Baita de um jogador. É engraçado, quando chegou no Flamengo, no começo teve críticas ao Pulgar, cara. Ele errou, teve uns lances que ele errou ali. Cara, quem joga nessa posição, o erro é mais complicado, né? Mas, graças a Deus, o Pulgar é um cara que ajuda muito o Flamengo. Gosto muito do estilo de jogo dele. Ele bate bem na bola, marca bem, sabe sair pro jogo, aparece na frente para receber a bola, não se esconde do jogo, né? E o chileno tem se dedicado e vem acompanhando a evolução por radiografias. Passadas 6 semanas da cirurgia, ele já não sente mais dor, né? Entre a semana 10 e 12, Pulgar fará uma tomografia computadorizada para avaliar o local operado e pode ser liberado para voltar aos treinos com segurança. Então haverá mais algumas etapas, né? Voltar a correr no campo, começar os trabalhos com bola, ser liberado pela fisioterapia e aí sim integrado ao grupo, né? Ou seja, Pulgar voltará a treinar na segunda quinzena, né, de setembro. O retorno aos jogos vai depender do seu condicionamento físico depois de ficar tanto tempo parado. Mesmo que ele só volte a jogar em outubro, ainda pegará bastante jogos pela frente, né? Já que a temporada desse ano vai até o dia 21 de dezembro. Então, pessoal, é isso aí, né? Graças a Deus, Pulgar de volta. Sobre aí, cara,
o Facincani falou coisa de verdade. Flamengo e aqui é o Palmeiras, né? O Flamengo está acima porque tem mais visibilidade, cara. A torcida gigante, como é que um patrocínio vai pagar a mesma coisa? Não tem condições, né? E o Flamengo está acima absurdamente, cara. Absurdamente de qualquer time da América do Sul, como o Mauro Naves falou, o Casagrande falou, né? É o maior da América do Sul. Pra mim é o maior da América, né? Porque pô, você pega os Estados Unidos, tem time melhor que o Flamengo. Não tem, pô. Maior da América. Maior da América. Maior do continente ali, continente americano, né? Continente ali é o maior. Estamos aqui na América do Sul, não é isso? É, América do Norte, tem lá o México, não tem time do tamanho. Nos Estados Unidos não tem, cara. Não tem. Não tem. Estamos aqui na. E o Flamengo tem tudo para ser campeão. Praticamente dá para beliscar essa Libertadores. Eu acho que o Flamengo tem time suficiente para ganhar a Libertadores e ganhar o Brasileirão. Eu dava preferência a essas duas competições. Como a Copa do Brasil, né, já não é mais pauta, mas eu acho que dá para beliscar sim numa final na Libertadores, dá para chegar a ser campeão brasileiro, que o Flamengo quer ser campeão brasileiro para recuperar a hegemonia, né? Porque o valor que gastou e o prêmio do Brasileirão é absurdamente alto, né? Mas tem tudo, tá na liderança, né? Tudo tá se encaminhando ao decorrer. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Estamos de volta, se Deus quiser, lá para 18 horas, 19 horas. Hoje não vamos postar vídeo meio-dia por momento, por situações aqui técnicas. Temos que resolver os problemas aqui de internet, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.